Este programa é livre para todos os públicos. Meus amigos e amigas, muito boa noite para todos. Com a graça de Deus, estamos começando mais uma Escola da Fé. Continuando o que nós estamos estudando um pouco da história da igreja, como é que a igreja venceu as primeiras dificuldades, logo depois, né, que o cristianismo chegou em Roma, foi se espalhando, sofreu 250 anos de perseguição dos romanos, mas a igreja foi conquistando aquele povo, né, e depois de 600 anos, né, a Europa se transformou numa nova Europa cristã. E é isso que nós queremos conversar hoje um pouco. Uma nova Europa surgiu por causa do cristianismo. Muito bem, vamos pedir a Deus a luz do Divino Espírito Santo para iluminar a nossa inteligência. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus amigos e amigas, retomando um pouquinho a aula passada, para a gente fazer assim uma linkagem com a aula de hoje, né? Nós vimos que no ano 476 desabou o Império Romano do Ocidente. Os bárbaros ocuparam praticamente toda a volta do mar Mediterrâneo, que era o Império Romano. E a única instituição que sobreviveu a esse caos bárbaro foi a Igreja Católica Apostólica Romana. Por quê? Porque a Igreja, até o ano 476, já tinha tido muitos papas. O primeiro papa foi Pedro, lá no ano 64. Né? Então, no ano 416, a Igreja tinha tido, não sei, 40, 50 papas. Né? Tínhamos os mosteiros, né? Os missionários. Então, a Igreja foi realmente a guia, né, do Ocidente. Né? E por isso o Ocidente, aos poucos, foi se transformando no Ocidente cristão. Bom, no final do século VI, né, surgiu um grande homem que soube realmente dominar a sua época e modelar o futuro. Foi o grande Papa São Gregório Magno, que foi Papa de 540 até 604. Ou melhor, ele viveu de 540 a 604. Ele foi Papa de 590 até 604. Foi o primeiro Papa beneditino, primeiro Papa que era monge. E ele realmente esteve com um trabalho gigantesco. Por isso que ele foi chamado de Magno. Repare que tem dois papas que têm esse título de Magno, né? Leão Magno, que foi papa antes dele, que enfrentou os bárbaros, tanto Átila, rei dos hunos, quanto o Genserico, rei dos vândalos, né? E Gregório, que vem depois, o que ele vai fazer? Ele vai trabalhar fortemente na evangelização dos bárbaros. Então, ele vai aproveitar a força dos beneditinos, dos monges, e vai transformá-los em missionários, para que eles trabalhem essa massa bárbara que tomou conta do império. Eu já expliquei aqui nas nossas aulas anteriores que os bárbaros não eram uma etnia só, eram muitas etnias diferentes. Não é? Tinha lá, vindo do Oriente, da antiga Germânia, né? Vinha os godos,
ostrogodos, visigodos, os francos, lombardos, alamanos, suevos, burgúndios. Era um monte de etnias diferentes e lutando entre eles também. Não é? Bom, então, quando São Gregório Magno assumiu o pontificado, em 590, o mundo era o caos. A Itália estava entregue à pilhagem, né? Os saques e a violência imperava, né? Porque os bárbaros estavam ali ocupando tudo, a Europa se transformou num mosaico de povos bárbaros. Né? Mas o seu pontificado, né, que foi de 590 até 604, foi o mais importante desde a invasão desses bárbaros, podemos dizer praticamente até a Idade Média. Né? Foi um pontificado importantíssimo. Né? O Papa passou a ocupar o lugar mais importante no mundo, né? No mundo que existia, e isso vai se conservar ao longo da história durante praticamente aí 600 anos, até mais, até 1000 anos mais ou menos, né? Durante toda a Idade Média, que a gente pode dizer que vai de 476 até a queda do Império Romano do Oriente, Constantinopla, 1453, nesses 1000 anos aí, a figura mais importante vai ser a figura do Papa. Mas por que isso? Porque a Igreja sustentou a civilização que tinha desabado. Não fosse os monges nos mosteiros, não fosse os papas, toda aquela cultura antiga dos gregos, dos romanos, tinha desaparecido. Mas a Igreja soube aproveitar o que era bom da cultura antiga, né, e colocar em cima o Evangelho. Né? O grande São Gregório Magno, ele era romano, era um cidadão romano, da tradição romana, né? Mas ao mesmo tempo era um monge beneditino e era um homem santo. Né? Ele soube então costurar o que era bom do passado, que ele conhecia, com o novo que surgia, o cristianismo. Né? Então o cristianismo foi penetrando na barbárie e foi aí então convertendo esses bárbaros. Né? Isso foi um trabalho gigantesco que custou a vida de muitos missionários beneditinos e de outras congregações, outros mosteiros. Bom, São Gregório, ele era de família nobre e de família rica, isso é interessante, mas ele gastou toda a fortuna que ele tinha na fundação de mosteiros. Isso foi uma coisa importantíssima. Né? Ele espalhou mosteiros que ele pôde por toda a Europa. Né? E aí a gente entende porque aquela frase lá que o Daniel Rups, né, sempre falou, né, da história da igreja: a santidade salvou a igreja e a igreja salvou o Ocidente. Que santidade é essa que salvou a igreja? A santidade dos monges, dos mosteiros, dos abades, das abadias. Aquela santidade ali que se transformou em missão e missionários, salvou o Ocidente pagão, foi cristianizando o Ocidente. Né? São Gregório Magno ele foi chamado de o cônsul de Deus. Né? Está escrito lá no túmulo dele, né? Lá no epitáfio dele está escrito o cônsul de Deus. Né? A conversão dos bárbaros passou a ser, então, a partir dele, uma obra de toda a igreja. Né? Por isso, a cultura cristã é que salvou e modelou o Ocidente, como nós já vimos, né? Que hoje, ingratamente, vira as costas para a sua origem. Isso é uma coisa muito triste. Né? João Paulo II ficou extremamente aborrecido, triste, né? De ver que, quando a comunidade europeia alterou a sua Constituição, não aceitou colocar na Constituição Europeia que a Europa tinha raízes cristãs. Né? É como a gente negar que é filho do próprio pai e da própria mãe, entende? Isso foi uma coisa... E hoje, infelizmente, a gente vê aí esta cristofobia, né? Esta aversão ao cristianismo, querendo negar todas essas coisas. Bom,
São Leão Magno, né, lá atrás, que foi Papa antes, ele foi no século V, então o Papa da resistência aos bárbaros. Quero colocar isso bem claro. Leão Magno foi Papa de 440 a 460. Ele resistiu. E o São Gregório vai ser o Papa, então, da conquista dos bárbaros. Por isso que os dois receberam esse título de Magno, porque fizeram realmente um trabalho magno, um trabalho grande, né? Então, a civilização ocidental deve muito, muito, muito a esses dois grandes papas, né? São Gregório, ele levou a conversão com doçura, com amor, aos temíveis bárbaros, por exemplo, os lombardos, né? Por exemplo, só para citar um exemplo aqui, o chefe dos lombardos, que era uma etnia bárbara que veio lá mais lá da região da Germânia, né, lá do norte, o chefe dele se chamava Aricelfo, né, no ano 592. Ele invadiu Roma, matando, decapitando as pessoas, né? A barbárie era assim, né? Entravam para saquear, para destruir, matar e etc. Então, São Gregório negociou com ele a retirada desses agressores, como São Leão Magno tinha feito antes com Átila, rei dos hunos. Então, vejam o seguinte, é a igreja que vai estar na frente dos bárbaros. Desde lá, Leão Magno, antes até de cair o Império Romano, e depois Gregório Magno. Isso não pode ser negado. Sabe, quem não gosta da igreja quer negar esse passado histórico, real, mas não pode ser negado, não tem como negar, né? Então, lentamente, ele foi conquistando os lombardos, ajudado pela sua princesa católica Teodolinda. Aí tem uma coisa muito importante, que era uma princesa bondosa, popular entre os lombardos. Agora, veja que coisa interessante. Os lombardos invadindo Roma, saqueando, matando e tal, e a esposa dele já era católica, Teodolinda, e foi que influenciou muito, né, o marido para que ele deixasse aquela situação toda daquele jeito. É aquilo que eu já falei aqui várias vezes. O papel importantíssimo que as mulheres tiveram no cristianismo. Basta lembrar, por exemplo, Santa Helena, mãe do imperador Constantino. Por que o Constantino se converteu? O primeiro imperador romano pagão, porque a mãe já estava convertida, Santa Helena. Agora vemos aí a Teodolinda. Esse nome, né, já vem lá de uma conversão, né? E que vai trabalhar o marido. Vamos ver Clotilde, esposa de Clovis, o primeiro rei franco que se converteu ao catolicismo. Por quê? Porque a esposa, né, que era Clotilde, já tinha sido convertida pelo bispo, né, lá na França de Reims. Então, essas coisas não podem ser esquecidas. O papel fundamental que as mulheres sempre tiveram e hoje continuam tendo na igreja. É impressionante a gente notar isso. Eu já falei aqui que eu sempre noto que em todo lugar que a gente vai pregar, vai fazer retiro, 70% são mulheres. 70% são mulheres. 30%, ou às vezes até menos, são de homens. Por quê? Porque o coração da mulher é mais próximo de Deus. Então, isso leva a mulher a fazer um trabalho muito importante de cristianização, né? Então, essa própria Teodolinda, ela construiu muitas igrejas. Veja, uma mulher que era bárbara, convertida, ela passa agora a construir, inclusive, igreja, né? Por fim, no século VII, de 600 a 700, o povo lombardo veio para a igreja. Olha que interessante. Então, é assim que a igreja foi conquistando cada etnia bárbara, né? Por exemplo, uma outra etnia, a etnia dos francos, a mesma coisa, né? Os francos eram uma etnia muito forte que veio lá da Germânia para a Gália que é a França, por isso ficaram chamados de francos, né? E o rei era Clovis, né, pagão,
mas que a esposa já estava convertida, Clotilde, por São Remígio, que era bispo em Reims. Então, Clotilde, uma vez convertida por São Remígio, ela vai converter o marido. Que coisa importantíssima. Foi o primeiro rei bárbaro que se converteu ao cristianismo. Isso foi mudando a Europa. Foi transformando aquela Europa bárbara numa Europa cristã. E assim, né, São Gregório Magno ele trabalhou pela conversão desse mosaico de etnias bárbaras, né, desde lá da Espanha, na Itália, na Gália, que é a França, etc. É um trabalho gigantesco que aqui eu vou colocando apenas um resumo para você ir percebendo. Né? Tá aí. Vamos fazer o nosso intervalo, o primeiro intervalo, e a gente já volta para continuar essa reflexão. Meus amigos, estamos já de volta com a nossa Escola da Fé. Eu quero dizer a você que a Canção Nova tem agora o CN Plus, ou CN Plus, que se escreve, né? Em inglês se diz Plus. O que é esse CN Plus? É uma plataforma gratuita, né, no formato streaming, e que é mais uma forma de evangelização da Canção Nova, e é gratuita, ok? E é mantida pelos sócios que sustentam aí a Canção Nova, né? Uma coisa muito boa. Inclusive, tem 16 aulas que eu gravei sobre, né, o curso bíblico, explicando os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco. Gênesis, Êxodo, Número, Levítico e Deuteronômio. É importantíssimo esse estudo. São 16 aulas, né, que nós fizemos pela Escola da Fé e que você pode assistir agora no CN Plus. Tá certo? Bom, como é que faz? Você precisa baixar, então, esse aplicativo ou no Smart TV ou no smartphone, né? Eu sei que nem todo mundo entende. Pergunta para alguém que entende. Smart TV é a TV que capta a internet, né? O smartphone, o celular, também você pode pegar, né? Então você tem que ir lá numa lupazinha que aparece, né? E você clicar ali e digitar exatamente Pentateuco, né? Pentateuco. Aí vai aparecer as 16 aulas que você pode assistir sobre a Bíblia. É um estudo valioso que vale a pena você fazer. Muito bom. Outra coisa que não podemos esquecer é que a Canção Nova precisa da sua ajuda. Então, eu sempre coloco aqui, vou colocar de novo, que a maneira mais fácil hoje de você ajudar é pelo Pix. O Pix hoje é campeão, né? O Pix, eles são milhões de operações que acontecem no Pix por dia. Então, é fácil você ajudar a Canção Nova, né, pelo Pix, no valor que você puder. Só colocar lá, pix.doação@cançãonova.com. pix.doação@. E eu quero lembrar o seguinte, vai chegando no final do ano, gente, as contas da Canção Nova vão apertando mais, porque você sabe, novembro tem que pagar a primeira parcela do 13º, né? Dezembro é a segunda. Canção Nova tem, eu não sei exatamente, mas tem cerca de 1.000 ou mais funcionários. Você já pensou uma folha de pagamento desse tamanho? Não é brincadeira. E além de todas as outras despesas, de satélite, comunicação, entendeu? Retransmissoras, etc. Bom, é o trabalho de evangelização que a gente tem que ajudar, né? Nós somos cristãos, o 5º mandamento da igreja diz assim, que nós cristãos somos obrigados a ajudar as atividades da igreja, né? Na medida que cada um possa ajudar, na medida da sua possibilidade. É o nosso dízimo, né? Muito bem. Eu quero, antes de retomar aqui a aula, mostrar a vocês esses livros de história da igreja, onde você vai encontrar esses assuntos todos que eu estou tratando aqui. Esse primeiro volume é a história antiga, vai até 476, mais ou menos. Depois tem o segundo volume, que é a Idade Média, que vai de 476 até 1453. E depois tem o terceiro volume, que é a Idade Moderna e Contemporânea. São 3 volumes, cada volume tem mais ou menos aí
500 páginas, mas é um estudo, quem quer estudar a história da igreja, de ponta a ponta, você tem aí um bom material. E olha, e não é muita coisa não. O autor que eu cito muito aqui, Daniel Rubens, ele escreveu 10 volumes, e 10, cada um mais grosso do que esse daqui. Aqui eu escrevi apenas 3, eu fiz um compêndio aí para facilitar. Muito bem, quero mostrar também esse livro que eu acho muito importante, Uma História que Não é Contada. O que é isso? Tudo isso que eu estou contando para você aqui, de coisas maravilhosas que a igreja fez, isso não é contado nas universidades, nem nos cursinhos, nem nos colégios, porque há uma tendência de querer esconder as coisas bonitas que a igreja fez. Já falei para você, né? Ninguém conta para você que quem fundou as universidades no Ocidente foi a Igreja Católica, né? Ninguém conta que a instituição que mais caridade fez no mundo foi a Igreja Católica, e ainda hoje. Ninguém conta que a igreja derramou sangue, suor e lágrimas para transformar essa massa bárbara no que nós somos hoje. Hoje a civilização ocidental, o que nós somos, é fruto desse trabalho. Não tem dúvida. Porque com o Oriente lá, que você está vendo que é completamente diferente de nós, onde as mulheres ainda usam a burca, não pode dirigir, uma série de coisas. Por quê? Porque o Ocidente não. O Ocidente cristão transformou toda a vida aqui. Então, é preciso conhecer. Nesse livro, Uma História que Não é Contada, eu coloco isso. De modo especial, você que é estudante católico, cristão, você precisa conhecer essas coisas. Porque senão, como diz o caipira, você fica comendo gato por lebre, né? Ou seja, você fica engolindo mentira e você não sabe se defender. É por isso que eu estou fazendo essas aulas aqui. Bom, então vamos em frente. Então, eu estava falando que São Gregório Magno, Papa de 590 a 604, foi o homem que começou esse trabalho hercúleo de evangelizar os bárbaros, né? E também ele fez um trabalho importantíssimo, né, na Inglaterra. Os romanos não tinham dominado toda a Inglaterra, chegaram a abandonar a Inglaterra porque não tinham conseguido, né? Eu quero citar aqui um historiador francês, que morreu em 1922, o Ernest Lavisse. Ele diz o seguinte, abre aspas, a Roma de São Pedro começa as suas conquistas onde a Roma de Augusto acabou as suas, na Bretanha e na Germânia. O que significa isso? Que a Roma de São Pedro, a Roma católica cristã, começou as suas conquistas onde Roma acabou. Ou seja, Roma não conquistou a Bretanha, a Germânia, a Alemanha de hoje. A igreja avançou com a evangelização na Alemanha e avançou com a evangelização na Grã-Bretanha. Ok? Então, para a Bretanha, né, São Gregório Magno, ele mandou os seus amigos monges em 596, que foram chefiados por Santo Agostinho de Cantuária. Santo Agostinho de Cantuária, que faleceu em 604, que era o prior do mosteiro beneditino de Santo André. Então, Gregório Magno, que foi o primeiro papa monge beneditino, o que ele fez? Ele pegou os beneditinos dele, essa gente santa, para evangelizar. E aí aconteceu uma coisa muito interessante. Santo Agostinho de Cantuária, que era monge beneditino, ele sabia que na Bretanha havia bárbaros terríveis, os anglo-saxões. E ele ficou com certo medo. E ele conversou com o Papa Gregório, e o Papa simplesmente fez o seguinte, nomeou ele bispo de lá, não tem como voltar, vai em frente. E ele foi com 40 monges beneditinos, e que coisa maravilhosa, gente. Sabe quem que abriu as portas para ele lá na Bretanha? Uma mulher, a mulher do rei Etelberto, a esposa Berta, foi quem abriu as portas para os monges.
mais uma vez, a gente vê o trabalho das mulheres acontecendo, né? Então, novamente, uma mulher facilitou muito a missão dos missionários. O nome dela era Berta. Esse nome precisa ser guardado. Cristã fervorosa, ela era filha do rei de Paris, que era bárbaro também, esposa de Eteoberto, né? Que abriu praticamente a Grã-Bretanha para a evangelização. Assim como Clotilde, esposa de Clovis, abriu a França para a evangelização, que eu já contei aqui, né? Então, veja como é que Deus usa as mulheres. E veja como é que a igreja também valoriza as mulheres. Isso é uma coisa muito importante a gente citar aqui, porque há uma lenda, né? Há uma lenda muito feia, que não, a igreja achava que a mulher não tinha nem alma. Que brincadeira! Como é que a igreja vai chamar de Santa Clotilde uma mulher que não tem alma? Como é que vai chamar de Santa Helena, lá no século IV, uma mulher que não tem alma? É brincadeira. Quer dizer, há uma propaganda estúpida contra a igreja, né? Porque a igreja dizia que os negros não têm alma. Como é que o negro não tem alma se a igreja canoniza São Benedito? Lá no século XV, como é que a gente contabiliza uma Santa Baquita negra, escrava? Sabe? Então, a gente precisa realmente conhecer essas coisas. E mais uma vez eu coloco aí a situação de mais uma mulher, Berta, esposa do rei Eteoberto, né, lá da Grã-Bretanha, que abre as portas para Santo Agostinho de Cantuária, né, trabalhar. Então eles chegaram à ilha britânica de Thanet, onde o rei, então, movido pela boa esposa, foi pessoalmente encontrá-los, né? Agora você pode perguntar assim, mas peraí, como é que no mundo bárbaro da Bretanha essa mulher é convertida católica? Meu amigo, não esqueça que por lá passou um monge chamado São Patrício, muito antes. Passou um outro monge por lá, né? Outros monges passaram por lá, entende? Então, a coisa vai acontecendo assim, pelas missões dos monges, dos missionários, né? Houve um monge muito famoso dali, chamado Columbano, São Columbano. Esses homens já trabalhavam. E aí o que acontecia? Muitas mulheres se convertiam. Você já percebeu nas viagens de São Paulo? Quem é que mais se aproximava de São Paulo? As mulheres. As mulheres, não era assim? As mulheres serviam Jesus nas caminhadas de Jesus com seus bens, suas coisas. Então, é assim que a evangelização foi acontecendo, tá certo? Então, os missionários aproximavam-se, né, ali da corte, e no período de 1050 a 1350, graças ao trabalho da igreja, esse mosaico de feudos e condados foram se transformando em nações, né? Eram tudo feudos, porque quando a barbárie tomou conta da Europa, cada um para si, Deus para todos, formaram-se os feudos, né? Mas depois de 600 anos desse trabalho da igreja, a gente vai ver um tempo diferente, uma nova Europa, né? Então você vai ver, por exemplo, aí as belíssimas catedrais surgirem, você vai ver as grandes peregrinações acontecerem, né? Vai ver também as universidades surgiram a partir do ano 1000, mas tudo isso é preciso entender que teve um trabalho de 600 anos para se chegar nisso. E aí é que tem uma coisa bonita do trabalho da igreja. A igreja não desanima, a igreja não desiste, a igreja não quer saber se na frente dela tem bárbaro para ser evangelizado, se tem romano para ser evangelizado, se tem sangue sendo derramado, se não tem, a igreja vai em frente, ela não para. Porque Cristo colocou para ela, ide pelo mundo inteiro, prega o evangelho a todas as criaturas. Eu gosto de contar isso, sabe por quê? Para a gente não desanimar também nos dias de hoje. Porque nos dias de hoje também a igreja tem muitos problemas, mas a igreja sempre teve problema, né?
a igreja sempre teve crise, a igreja sempre teve que lutar com os inimigos externos, os inimigos internos, com as heresias, a igreja sempre teve que lutar, mas ela nunca desanima e nunca deixa de rezar, nunca deixa de estudar e nunca deixa de trabalhar. Esse trinômio na vida da igreja sempre é uma constante. Bom, na França, né, nós tivemos um rei muito importante que se chamou Hugo Capet, né? O Capet, francês, ele era duque da França, descendente já dos bárbaros, e ele mantinha a coroa diante de um mosaico de 15 feudos. Mas em 1300, né, isso se transforma na França, e uma única monarquia respeitada. Estou dando esse exemplo para mostrar o quê? Mostrar o seguinte: o que a evangelização nesses 600 anos criou na Europa? Quando a Europa se transformou na barbárie, claro, quem pôde, os duques, os condes, os barões, eles criaram os seus feudos. Então, não havia nações. Havia o quê? Gente com pedaço de terra construía ali seu castelo, se defendia como podia, mas nós não tínhamos uma Europa transformada em nações. Aí nós vamos ver, a partir de o ano 1000, mais ou menos, a França vai se transformando agora numa nação. E isso foi importante para a civilização. De 987 até 1328, por amor à terra, os feudos foram sendo reunidos em torno de Paris, né? E aí foram se formando as nações europeias, né? O auge da França foi com o rei São Luís IX, santo, né, da igreja, uma figura na qual se realizou uma coisa maravilhosa. Nós vamos fazer o nosso intervalo e depois eu quero voltar nesse ponto aqui que é muito importante. Meus amigos e amigas, vamos em frente aqui com a nossa aula de hoje, mostrando de como é que a igreja transformou aquela Europa bárbara numa Europa nova cristã. Bom, eu parei naquele ponto em que eu disse que o rei mais importante da França, inclusive santo, né? São Luís IX. Ele nasceu em 1215 e morreu em 1270. Aliás, morreu numa cruzada, né? Na 7ª cruzada. Foi uma figura na qual se realizou, podemos dizer, aquele tríplice ideal da época, né? Era o cristão, o soldado e o rei, né? Isso era mais ou menos dizer assim, um ideal da época, né? A pessoa ser um cristão, ser um soldado a serviço de Cristo, da igreja, e também o rei a serviço, né, da igreja. E ele dominou a Europa no plano moral, ele primou sobretudo pela justiça. Os seus sucessores terminaram esse trabalho de unificar a França, né, impondo-se ao feudalismo, que era um feudalismo assim, um tanto quanto esfacelado, né? Isso foi muito importante. Não vou entrar em detalhes disso tudo, porque seria uma história longa que não dá tempo, né? Não se importava com as outras honras, mas como o seu povo, né, o houvesse coroado rei com 12 anos de idade apenas, né? Ele quis desempenhar as funções de rei com perfeição, conciliando a espiritualidade com o poder. Era um rei santo, um rei que ele assistia à missa todo dia de joelhos, né? E quando as pessoas criticavam ele, mas como é que pode um rei que reza tanto, não sei o quê? Ele disse assim, ó, se eu fosse um rei que vivesse caçando raposa por aí, como muitos reis faziam, vocês não iam falar nada. Agora, porque eu estou rezando, vocês vão reclamar? Né? Então, sobre as vestimentas dele, de seda, de rei, ele trazia o cilício da penitência. O que é o cilício? O cilício é uma espécie de uma corrente que se coloca na cintura, que tem algumas pontinhas, que é para a pessoa passar o dia em penitência. O rei, debaixo das vestes de rei, usava o cilício. Tá?
muitos achavam exagerado, né, o tempo que ele dedicava à oração, né? E então ele dizia, é engraçado, né? Vocês reprovam como um crime se eu gastasse todo esse tempo na caça, no jogo e tal, né? Mas porque eu estou rezando, né? É interessante, né? Ele era realmente um exemplar, modelo de exercer a justiça. Eu estou colocando o exemplo de São Luís IX, rei, porque não houve só um rei santo, não. Nós vamos ter Henrique II santo, tudo nesse período. Vamos ter outros santos, outros reis santos, entende? Então, eu estou colocando apenas um exemplo, né? Ele era um exemplar modelo de exercer a justiça. Então, por exemplo, se um pobre, né, ele repetia para os seus filhos, se um pobre está, por exemplo, encrencado em uma ação judicial contra um rico, o que ele dizia? Defenda a causa do pobre enquanto a verdade não vier à tona. Olha a sabedoria. Um rico brigando com o pobre. Você sabe que o rico tem mais força, né? Então ele dizia, defenda o pobre até que a verdade não apareça. Na hora que a verdade aparecer, você vai julgar de acordo com a verdade. Aí não importa se é o rico ou se é o pobre que tem razão. Ele construiu hospitais, escolas, criou a Universidade de Sorbonne em Paris. Olha aí, meus amigos. Primeira universidade da França, está lá até hoje, né? Dando à França o primado da cultura europeia. Encorajou o desenvolvimento das ordens mendicantes, a ordem dos beneditinos, a ordem dos franciscanos, a ordem dos dominicanos. Ele incentivou, né? E no ideal religioso da época, ele empreendeu 2 cruzadas para libertar os lugares santos. Veja que coisa impressionante, um rei que sai da França e vai lutar lá no Oriente para defender os lugares sagrados da igreja. Olha a fé que esse homem tinha, empregando os seus bens, empregando a sua vida, e tanto é que ele morre na 2ª cruzada que ele foi, na 7ª cruzada. Impressionante, né? Eu queria colocar aqui um detalhe que eu não sei se sabem. Por que a Universidade de Sorbonne chama-se Sorbonne? Porque ele chamou o capelão dele, que se chamava Padre Robert Sorbonne, e disse, Padre Robert Sorbonne, eu quero que o senhor transforme o colégio da catedral numa universidade, né? Porque cada catedral, o bispo tinha em torno da catedral colégio, tinha hospital, tinha até manicômio, tinha leprosários. Então, o padre Robert transformou o colégio da catedral numa universidade, por isso se chamou Sorbonne, por causa do padre Sorbonne. Está aí. Será que os estudantes da Sorbonne sabem disso hoje? Né? Que foi a Igreja Católica Apostólica Romana que fundou a Sorbonne? Né? Isso é muito importante, né? Bom, na verdade, quando o São Luís IX ele foi para as cruzadas, né? Na primeira cruzada, a cruzada foi vencida, ele foi preso, né, pelos muçulmanos, e ele pagou inclusive um resgate para poder se libertar. Voltou para a França, preparou de novo a 2ª cruzada, né, e voltou para a Terra Santa para lutar. Na 2ª cruzada que ele participou, ele foi atingido pela peste e morreu na cidade de Tunis, ali na África, no dia 25 de agosto de 1270. Por isso que a festa dele litúrgica é de 25 de agosto. 27 anos mais tarde, ele já foi canonizado pela igreja. E uma das suas irmãs, Santa Isabel da França, olha que interessante, um rei santo e a sua irmã santa, Santa Isabel da França, né, também tinha aí, né, chegado aos altares. Então, Paris tinha muitos estudantes, professores estrangeiros, né, na Universidade de Sorbonne. E por que vinha gente de toda a Europa estudar na Sorbonne? Sendo que a Sorbonne falava ali o francês, e vinha gente da Itália, vinha gente da Alemanha. O segredo era o seguinte, a língua que era falada era o latim. Então, todas as aulas eram em latim,
né? Era como o inglês de hoje, era uma língua internacional. Então, que permitia que todos se entendessem. Por isso que você vai ver, por exemplo, São Tomás de Aquino, que era italiano, vai estudar na Sorbonne, né? E Santo Alberto Magno, que era professor dele na Sorbonne, era alemão. Olha que coisa interessante, ele tinha alemão, tinha francês, porque todo mundo falava, né, o latim. Por isso que o latim ficou uma língua assim, muito forte na igreja, né? Então, havia assim, uma teologia, uma filosofia, uma literatura da Europa, um tesouro que era de todos. Tudo isso foi obra da Igreja Católica. Não podemos esquecer que nessa época aí, 1200, nós vamos ter um gigante São Tomás de Aquino, um gigante Santo Alberto Magno. Santo Alberto Magno, já expliquei, ele era alemão, professor na Sorbonne e dava aula para São Tomás de Aquino, né? São Tomás de Aquino era assim, meio gordo, né? E assim, bem pacato, né? Aquele gênio fleumático, né? E o pessoal o chamava de o boi mudo, né? E um dia Santo Alberto Magno, o professor, disse, mas o dia que esse boi der um mugido, ele vai abalar o mundo. E não deu outra, né? São Tomás de Aquino deixou aí a Suma Teológica, a Suma contra os Gentios, deixou aí uma obra fantástica. Ainda hoje a teologia católica é totalmente baseada em São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, etc. Então, isso tudo aconteceu ali, na França, na Sorbonne, criada pela Igreja. Eu não entendo como é que alguém pode chegar e dizer assim que a Idade Média foi uma época de trevas, de obscurantismo, em que a Igreja foi contra a ciência. Meu Deus do céu, como é que a Igreja foi contra a ciência? Nós vamos ter aqui ainda uma aula, aqui na Escola da Fé, que eu vou mostrar os cientistas da Igreja da Idade Média. Toda a ciência ficou na mão da Igreja, a literatura, a arte, a música, a arquitetura, o direito, a economia, tudo ficou na mão. Nós vamos ver aqui ainda devagarinho, né? Nesse livro que eu já mostrei, uma história que não é contada, quem quiser depois aprofundar isso nos detalhes, pode ver nesse livro. Mas aqui eu vou trazer ainda alguma coisa que vai explicar isso para nós. Bom, o mesmo se deu no campo das artes, no campo da arquitetura. Os mestres de obras se moviam por toda a Europa construindo as grandes catedrais, os grandes castelos, né? E o intercâmbio cultural era enorme, né, entre esses grandes mestres. Sabe, eu queria que você uma hora entrasse aí, por exemplo, na internet, pode ser no Google, e você coloca aí, por exemplo, catedrais da Idade Média. Você vai ver que coisas fantásticas você vai encontrar. Gente, por exemplo, toda a catedral tinha o campanário. O que era o campanário? Aquela torre alta que fica ao lado, né, da catedral. Por que o campanário alto? Às vezes tinha 60, 70 metros de altura. Por quê? Porque lá em cima colocava o sino. E por que lá em cima colocava o sino? Porque o sino era o meio de comunicação da época. Então tocava o sino para acordar, tocava o sino para ir trabalhar, tocava o sino para voltar do trabalho para almoçar, tocava o sino para voltar a trabalhar, tocava o sino para a hora da missa, tocava o sino para o enterro de alguém, e cada toque de sino significava uma coisa diferente. É como no quartel você tem um corneteiro. O corneteiro no quartel, quem já foi militar sabe disso, tem um toque de alvorada para acordar, tem um toque de lanche, de almoço que é diferente, tem um toque de entrar em forma que é diferente, né? Tem um toque de silêncio que é diferente. Então, na Idade Média era o sino. Por isso que o campanário era lá no alto, né? Então, esses 600 anos de trabalho da Igreja transformaram a Europa na Europa que nós herdamos, né, dessa civilização. E a causa foi o quê? A fé cristã e a ação determinante da Igreja. Ninguém pensava em recusar a autoridade da Igreja. Ninguém pensava. Era incontestável. Pelo que ela fez nos 6 séculos de caos bárbaro, salvando a civilização.
Os seus preceitos e os seus homens eram de valor, eram eficazes. Ela era, já como disse depois o Concílio Vaticano II, né? A Lumen Gentium, ou seja, a luz dos povos, a guia, né, do mundo. Foi e sempre vai ser. Os cristãos tomam consciência, né, de que pertence a uma realidade coletiva, uma realidade única, sobrenatural e humana, e que se fixa na terra e se consuma no céu. Né? É aquilo que Santo Agostinho chamava de a cidade terrena que anuncia a cidade de Deus. Né? Santo Agostinho escreveu aquela obra dele, né, lá no comecinho da Idade Média, ainda na época dos bárbaros, né, a cidade de Deus. Né? E Santo Agostinho dizia, a cidade terrena anuncia e prepara a cidade de terra. Então, a ideia da cristandade, esse nome que ficou assim, né, marcado, colocou, né, os alicerces do mundo ocidental. Daniel Rupes, ele diz o seguinte, foi a igreja. Daniel Rupes é aquele escritor que eu já falei que escreveu a história da igreja em 10 volumes, prêmio da Academia Francesa de Letras. Ele disse, foi a igreja e unicamente a igreja, quem preservou as possibilidades de luz. Graças à igreja, nem tudo sobrou, nem tudo desapareceu. Né? Ele fala, ela soube amar os bárbaros que acabavam de derrubar o mundo romano, soube amar as almas violentas que Cristo chamava e pacientemente, heroicamente, a igreja conseguiu conquistá-las para Ele, pelo trabalho dos bárbaros. Aí eu coloco uma citação, volume 2, da página 615, do livro do Daniel Rupes. Né? Então, tudo isso se deu principalmente por causa dos seus homens e mulheres santos, os monges, missionários, os bispos cheios de firmeza que enfrentaram essas hordas bárbaras, conduziram a humanidade para a luz. E muitos pagaram com a vida. Eu já mostrei aqui na aula passada, muitos bispos foram mortos enfrentando a barbárie. Né? Grandes papas interviram no seu tempo, sob a inspiração do Espírito Santo. E aí acontece aquilo que o Daniel Rupes disse, né? A santidade salvou a igreja e a igreja salvou o Ocidente. É lamentável que hoje esse Ocidente, que foi moldado pela igreja, é lamentável que esse Ocidente hoje, ele vira as costas para Cristo e para a igreja. Né? É como que o povo diz, é como cuspir no próprio prato que comeu. Na verdade é isso. Infelizmente, um neopaganismo vai tomando conta do Ocidente, a igreja vai sendo rejeitada, isso é muito triste. Né? Então, as primeiras tentativas de reconstruir a linha sucessória dos papas, né, vem lá desde o século II. Né? E a gente conhece a relação desses papas que trabalharam até hoje, né, e foram moldando a nossa civilização. Santo Irineu, né, de Leão, que é do século II, ele dá a lista dos primeiros papas, né? Pedro, Lino, Cleto, né, Clemente, etc. Tal, né? Para concluir esta aula, eu quero colocar uma última citação de Daniel Rupes. Se a Igreja Católica Romana não tivesse tido uma admirável organização temporal, como poderiam ter subsistido os melhores princípios do Evangelho? Não teria jeito. É porque a igreja realmente trabalhou pesadamente nisso, né? Ele fala, o maior serviço que o cristianismo prestou a partir do século V foi o de dar um sentido ao seu drama, impedindo-os de permanecer inertes, sós e angustiados, à beira de um abismo para além do qual já não enxergavam. Ou seja, a igreja salvou o Ocidente. É isto, meus irmãos. Assim, a gente conhece um pouco dessa nova Europa que surgiu. Peço a alguns sacerdotes, diáconos, que nos acompanhem, que nos dê
a bênção para a gente encerrar essa nossa aula de hoje. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.